Você já acordou no meio da noite, com a sensação de que tinha alguém parado bem ao seu lado? Já escutou uma voz sussurrar seu nome, mesmo estando completamente sozinho? As madrugadas escondem segredos que a luz do dia nunca revela. E alguns desses segredos são reais. Prepare-se para mergulhar em 3 histórias de terror verdadeiro. Relatos que poderiam facilmente estar em um jogo como Dead of Night, mas não estão. Porque tudo o que você vai ouvir agora realmente aconteceu. E talvez, depois deste vídeo, você nunca mais durma com a porta do quarto aberta. O que você está prestes a ouvir são relatos reais enviados por pessoas que juram nunca mais serem as mesmas depois do que viveram. Cada história carrega marcas profundas que ecoam no silêncio da madrugada, como se o próprio medo deixasse cicatrizes. Essas 3 experiências têm algo em comum. Todas aconteceram em hotéis antigos, isolados, silenciosos. Ambientes perfeitos para abrigar aquilo que o mundo prefere esquecer. Se você tem coragem, continue. Mas saiba, nem tudo pode ser explicado. Juliana trabalhava no turno da madrugada de um hotel em Salvador. O prédio era antigo, com mais de 80 anos, e os corredores ecoavam com facilidade. Quase todas as noites, entre 2 horas e 3 horas da manhã, o elevador começava a se mover sozinho. Subia, descia, parava no 3º andar, voltava para o térreo. Ela achava que era só falha do sistema. Mas uma noite, decidiu verificar as câmeras de segurança. Foi aí que tudo mudou. Na tela, às 2h17 da manhã, o elevador parou no 3º andar. As portas se abriram e ficaram abertas por longos 47 segundos. E ali, parado no canto do elevador, estava um homem. Usava um terno antigo, cabelo penteado para trás, rosto pálido. Mas ninguém tinha chamado o elevador. Ninguém entrou. E ninguém saiu. Juliana ficou em choque, chamou o segurança e juntos revisaram as gravações da semana. O mesmo homem apareceu 4 noites seguidas, sempre às 2h17, sempre parado. Nunca saía. Decidiram investigar. O gerente revelou uma história que nunca havia contado. Na década de 60, um empresário famoso se hospedava ali com frequência. Ele desapareceu misteriosamente. E o último lugar onde foi visto foi no elevador, indo para o 3º andar. O mais bizarro, o elevador foi trocado em 1995. Mas a figura continuava aparecendo nas novas câmeras. Juliana pediu demissão no dia seguinte. Mas antes de sair, revisou os registros de hóspedes antigos. O nome do homem desaparecido era Carlos Mendes. Naquela mesma madrugada, às 2h17, o elevador abriu as portas pela última vez. E pela primeira vez em meses, Carlos não estava lá. Gabriel e Lara decidiram viajar no feriado e se hospedaram em um hotel antigo no interior de Minas Gerais. O lugar tinha uma estética rústica, meio colonial, com portas de madeira pesadas e vitrais coloridos nos corredores. Na primeira noite, por volta das 2h30 da manhã, ouviram batidas. 3 batidas. Sempre 3. E sempre vindas do quarto ao lado. Intrigados, perguntaram na recepção no dia seguinte. A atendente, visivelmente desconfortável, apenas disse: "Esse quarto está trancado há muito tempo. Ninguém fica lá." Na segunda noite, as batidas voltaram, mas agora, seguidas de um sussurro, uma voz abafada chamava por alguém. Parecia dizer: "Volta aqui." Gabriel resolveu gravar o áudio. E quando ouviu no dia seguinte, percebeu algo que não tinha ouvido antes. Um som metálico, como se alguém arrastasse correntes pelo chão. Já nervosos, o casal tentou mudar de quarto, mas o hotel estava lotado. Decidiram investigar por conta própria. Empurraram levemente a maçaneta do quarto trancado. Estava selado com correntes e um cadeado antigo. Mas no batente da porta, um detalhe gelou seus ossos. Marcas de unhas arranhando a madeira. Naquela mesma noite, encontraram um diário antigo escondido na gaveta do criado mudo do próprio quarto. As páginas estavam amareladas, mas algumas frases eram legíveis. Ele vem toda noite. Diz que o quarto é dele. Não me deixam sair. No final do diário, apenas uma palavra escrita em letras tremidas: Jimmy. Gabriel reconheceu o nome. Era o mesmo nome do personagem principal de Dead of Night. Eles foram embora antes do amanhecer, sem avisar ninguém. Renato era técnico de som e tinha um hobby curioso: restaurar rádios e microfones antigos. Certo dia, adquiriu um microfone usado em um antigo hotel do sul do Brasil, desativado após um incêndio nos anos 90. Ligou o aparelho em seu estúdio e, para testar, começou a gravar ruídos ambiente. Mas ao reproduzir o áudio, ouviu uma voz sussurrando, quase imperceptível:
mais clara. Me deixem sair. Renato achou que fosse interferência. Gravou novamente. E ouviu outra frase. Ele trancou a porta. Ele não vai embora. Assustado, pesquisou o histórico do hotel. Descobriu que um porteiro chamado Jimmy Hall era conhecido por trancar hóspedes em seus quartos durante crises de paranoia. Muitos hóspedes reclamaram, mas nunca houve denúncia formal. Até o dia em que ele desapareceu. Renato decidiu levar o microfone para um especialista em áudio paranormal. A conclusão foi assustadora. As vozes estavam gravadas diretamente no canal de entrada. Não havia nenhuma fonte externa. Durante uma das análises, a especialista perguntou: "Você já jogou Dead of Night?" Renato confirmou. Ela então revelou: "O personagem do jogo é incrivelmente parecido com o verdadeiro Jimmy Hall. Até o tique nervoso nos olhos é idêntico." As noites seguintes foram perturbadoras. O microfone ligava sozinho. E uma vez, gravou o som de uma chave girando. Mesmo com a sala completamente vazia. Renato vendeu o microfone. Mas não o silêncio. 3 histórias. 3 hotéis. 3 nomes que ecoam no escuro. Juliana viu Carlos no elevador. Gabriel encontrou as marcas de Jimmy. Renato ouviu o som da chave. Nomes diferentes, lugares distantes. Mas todos eles descrevem o mesmo tipo de presença. Alguém que não aceita ter sido esquecido. E o mais perturbador, o jogo Dead of Night foi lançado anos depois de alguns desses relatos. Coincidência? Ou será que a realidade inspira a ficção mais do que imaginamos? Talvez, a próxima vez que você entrar em um hotel antigo, repare nos detalhes. Um quarto que ninguém usa. Um espelho coberto. Um nome gravado numa parede. Porque alguns hóspedes nunca fazem check-out. Agora que você conhece essas histórias, me diga. Você teria coragem de passar uma noite em um desses hotéis? Ou pior, de jogar Dead of Night sozinho no escuro? Comenta aqui embaixo qual história te deixou com mais arrepios. E se alguma coisa parecida já aconteceu com você. Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Tem muita coisa sombria vindo por aí. Mas por enquanto, boa noite. E cuidado com o elevador às 2h17.